Olá, artesãs! Sejam muito bem-vindas e para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Paula Cabral e hoje eu venho apresentar a vocês a nova coleção Solstícios das Fadas e o Guardião do Tempo. Uma coleção única, cheia de encantos e detalhes que vão transformar o seu artesanato em feltro em verdadeiras obras de artes. E o melhor, com apenas um único projeto, você pode faturar mais de R$ 1.000. Isso mesmo, mais de R$ 1.000. Então prepare-se para encantar, aprender e a descobrir o poder da magia do feltro. Agora você também pode costurar essas peças incríveis e ter em suas mãos uma coleção que vai encantar qualquer decoração, seja para festa, cenários ou uma coleção única. Então, vem aprender comigo. Vamos iniciar a nossa peça passando o molde por feltro. Muita gente já está por aqui, mas também muita gente está chegando e vai perguntar: professora, como eu vou saber qual é o lado que eu vou fazer? Como nós vamos fazer na máquina, a gente vai fazer do lado avesso. Como você vai saber que é o lado avesso? Você vai, passar os dedinhos na pontinha, o lado que mais desfiar, tá vendo? É o lado avesso. Como a gente vai fazer na máquina, a gente vai desenhar do lado avesso e depois desvirar a nossa peça. Então, eu vou colocar aqui, vou desenhar aqui em cima todos os moldes que vai ser nessa cor, que é o molde do corpinho. Vou desenhar, lembrando que precisa ser caneta fantasminha, aquela que apaga com calor, para não danificar a sua peça, tá? Então, desenha todo o molde. Aqui eu sei que eu vou deixar aberto, tá? E eu vou passar a costura em volta do molde. Vou passar na máquina. Se você fizer à mão, você já tem que fazer do lado certinho que vai ficar o filtro, tá? Eu vou só destacar aqui para ficar melhor para costurar. E agora, vamos para a máquina. Vou iniciar aqui a minha costura com retrocesso para não abrir a costura lá em cima. E vou, costurando em cima do desenho do nosso molde. Vai devagarzinho. Se você não tem habilidade, vai dosando aí o pedal. Tem que ser certinho para o molde ficar certinho, tá, gente? Se você for fazer na mão, corta em cima da marcação do nosso desenho, finalizando aqui também com o retrocesso. Agora nós vamos refilar a nossa peça. Aonde não for cortado, a gente vai passar em cima da marcação. Lembrando de deixar uma margem de segurança para quando você encher a peça, ela não abrir. Então, tem que deixar uma margem de segurança, não corte tão pertinho da costura, para não correr o risco de abrir a peça. Vai refilando com cuidado. Refilando, agora nós vamos desvirar essa peça para poder encher. Nós vamos fazer isso em todas as peças. Corpinho, bracinho e perninhas. Agora, com a ajuda do hashi, aquele pauzinho de comida japonesa, eu vou desvirar a peça. Saindo aqui, da base lá pro pescocinho, delicadamente. E você vai puxando bem delicado para não esgaçar o feltro. Agora você vai assentando aqui, olha. Com o próprio hashi, você vai, assentando toda essa parte aqui para ficar bem certinha. E agora a gente vai encher conforme que fique estruturado para a peça ficar bem bonita. Vamos começar a encher agora com fibra de silicone. Então, não economize nas fibras, tá, gente?
Ó, enchedor de boneca. Se você não tiver, esse daqui menorzinho é aqueles palitinhos de fondue. Então você pode comprar. Eu cortei aqui, ó, lixei para não danificar o filtro na hora que estiver enchendo. Eu tenho um enchedor de boneca também, que é o maior, mas esse daqui para gravação é melhor. Então você vai enchendo, enche toda a peça. Esse daqui é um divisor de água, esse aqui é maravilhoso para poder encher. Então vai enchendo para que ele fique bem estruturado. O ideal é você encher ele em cima da própria mesa, porque você vai amassando a fibra e assentando, que aí ele não vai ficar hiper gordinho, vai ficar em 2 dimensões, porque ele não precisa ficar muito cheio não. Você tem que aprender a dosar a quantidade de enchimento que você vai colocar. Ó. Quando você achar que tá bom, é porque ainda falta um pouquinho. É sempre assim, aqui é como se fosse a porta de Nárnia. Quanto mais enchimento você coloca, parece que mais precisa. Então, você pode ir enchendo com vontade, que isso vai definir a qualidade da sua peça. Tem que ficar bem estruturado. Você vai estruturar todas as partes, principalmente as perninhas, tá? Você vai colocando, ó, tem que também ter uma fibra boa para não ficar aqueles grumos de dentro e ficar como se estivesse cheio de celulite, cheio de buraquinho. Então, é imprescindível que você também utilize uma fibra de silicone de boa qualidade. Olha como é que tá ficando. Agora a gente precisa encher mais esse pescocinho aqui. Tá ficando perfeito. Ó, tem que deixar o pescocinho bem estruturado, bem durinho, para na hora que você for costurar a cabeça com ponto invisível, ele sustente a cabeça da personagem. E você vai fazer isso com todos os personagens, tá? Os 5 personagens da coleção é o mesmo processo de costurar e encher. Então, essa gravação aqui, eu vou fazer só essa para não ficar tão repetitivo nas outras aulas. Olha, assim ficou nosso corpinho e agora a gente vai encher todas as outras partes para poder montar a nossa fada. Já enchi, ó, corpinho, perninhas, bracinhos, todos estruturados, olha, bem firme. É hora de fechar a abertura que a gente deixou aqui, tá? Tanto dos bracinhos quanto das perninhas. E para fazer esse fechamento, nós vamos utilizar o pontinho invisível e linha de cetanil, aquela linha forte que a gente sempre usa aqui no ateliê. Ó, pontinho para dentro, para esconder o nó, vai para o lado, vem para o outro, sai na frente. Vai para o outro lado, sai na frente. Tenta colocar os pontos próximos, não deixar tanto espaço, para que fique um ponto invisível bem bonito, tá? Ó, vai para o lado, sobe uma casa. Vem para o outro, sobe uma casa. Vem para o lado, sempre bem um próximo do outro, porque ele tem, na hora que a gente puxar, ele tem que sumir. Aqui eu vou finalizar no meio da costura. Olha, meio da costura. Na hora que a gente puxa, ó, ele tem que ficar bem certinho. E aqui eu vou dar um nozinho. E a gente vai fazer isso nas 2 perninhas e nos 2 bracinhos. Esse pontinho invisível é um ponto que você tem que dominar, porque a gente usa em praticamente todos os personagens. Tanto para colar o pezinho, para colar a cabeça,
a gente sempre costura para ficar um acabamento mais profissional. Corto aqui e já tá pronto a nossa perninha, os nossos bracinhos e corpinhos, tá? Agora a gente vai começar o processo de montagem da nossa personagem. Hora de fazer a nossa calcinha, que muitas alunas têm dúvida. Estou usando aqui, ó, meia de seda. Ela vem, ó, bem grandona. Eu vou medir aqui para vocês, só para ter mais ou menos, saber a medida, 20 centímetros. Olha. E agora eu vou cortar aqui o tamanho de 20 centímetros. Para fazer a montagem da nossa calcinha é bem simples. Eu vou dobrar aqui, ó, uma parte na outra e vou costurar essa parte aqui. Vou aqui, ó, costurar a lateral da nossa meia. A meia é um pouquinho chata de costurar por conta da malha dela. É bem chatinha mesmo. Você vai e volta. No final aqui não esquece o retrocesso. Corta aqui. Depois que você fez esse processo de costurar aqui na lateral, você vai abrir. Ó, abriu. E agora você vai costurar aqui no meio, mais ou menos uns 2 centímetros. Vai deixar, ó, só o meio, porque tem que deixar a perninha de um lado, a perninha de um lado, uma perninha do outro. Então, vou costurar só no meio, mais ou menos 2 centímetros. Retrocesso. E pronto, a nossa calcinha tá pronta. Você também pode fazer com aquele chuchão. Sabe aquele chuchão de criança? Também serve, tá? Mas aqui a gente fez a nossa própria calcinha. Refilei aqui e agora, ó, vou desvirar. Ó, perninha de um lado, perninha do outro. O ideal é que você costure mais ou menos 2 centímetros, porque se você der só aquele pontinho aqui, a calcinha vai ficar indecente. Então, a gente precisa de uma calçolinha decente para nossas fadas. E agora, vamos montar as roupinhas e montar a nossa bonequinha. Agora nós vamos fazer a sainha da nossa fada. Eu vou estar utilizando aqui a organza. Ela tem esse efeito de furta-cor, que é bem bonito. Eu estou utilizando aqui, olha, a medida de 15 por 70. A gente vai, ó, dobrar no meio. Deixa eu pegar aqui os alfinetinhos que fica mais fácil. Ó, vou colocar aqui, ó, os alfinetes. Alguns alfinetes só para deixar bem preso, para quando a gente passar na máquina. A gente vai primeiro passar na máquina e depois a gente vai vir fazendo o efeito dela, tá? Que são as pencezinhas. Ó, coloca aqui nos alfinetes. E agora eu vou passar uma costura nela toda aqui. Vai passando. E depois a gente vai franzir com uma outra costura. Tem que pegar as duas partes, tá? Então, se atentem nisso. Até o final. Ó, foi aqui. Ó. Agora a gente vai tirar todos os alfinetes para não se machucar. E agora a gente vai dar aquela franzidinha.
distância de mais ou menos, vou deixar uma distânciazinha aqui, porque nós vamos costurar aqui depois. E a gente vai dar uma distância de mais ou menos 1 centímetrozinho. Aqui eu não uso nenhuma medida, eu vou fazendo direto, tá? E vai pinçando. Toda a sainha. Essa sainha com essa organza dá um efeito bem bonito. Essa organza é um pouquinho difícil de trabalhar, mas ela fica simplesmente linda, gente. Esse efeito desse furta-cor dela é maravilhoso. Ó, levanta toda vez que precisar, porque às vezes não passa em cima. Tem que ficar bem certinho. E a gente vai encapsular depois as mini borboletas que a gente vai colocar em cima da saia que vai ficar em cima, que são duas sainhas, tá? Para ficar bem cheinha. Você vai fazer isso esse modelinho aqui 2 vezes. Vai ficar uma sainha em cima da outra para ficar com um efeito mais bonito. Esse aqui eu vou deixar pra gente costurar depois. Ó. Foi aqui, tá vendo? Aí agora a gente vai enfiar as borboletinhas aqui. Essas aqui, ó, são as mini borboletinhas que a gente vai encapsular dentro da saia. Então é só colocar aqui, ó. Coloca uma quantidade que dê para distribuir bem, tá? Nem muito, nem pouco. E vai, ó. Que ela tem que ficar bem distribuída. Coloquei aqui. E depois a gente vem distribuindo. Fica melhor distribuir quando já tá na nossa fadinha. Agora a gente vai unir aqui, ó, as duas para fechar aqui. Ó. Ó. Eu vou colocar aqui, fechei aqui, mas depois eu preciso medir na nossa cintura da nossa bonequinha para ver se tá certo, se precisa ser um pouquinho mais apertado. Deixa eu só medir aqui. Ó, ficou larguinho, tá vendo? Então a gente vai apertar mais um pouquinho, porque ele tem que ficar bem certinho. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu vou apertar um pouquinho mais aqui na cintura. Ó. Agora deixa eu dar uma medida aqui. Ó, ficou mais certinho. Então agora eu vou passar a escalope aqui em cima, só para dar um acabamento, porque depois a gente, quando colocar na boneca, a gente vai vir com a renda. Aí então não vai aparecer essa parte aqui. Foi. Ó. Já tá a segunda. Ó. Essa fica embaixo. Aí vocês se atentem de colocar o acabamento aqui, ó, os dois para trás, tá? Ela vai ficar assim. Ó. Esses dois acabamentos aqui da costura tem que ficar unir aqui, ó, um no outro. E a gente vai distribuindo
as borboletinhas depois. Agora a gente precisa colocar as perninhas para depois colocar na nossa fada. Olha, agora aqui a gente vai unir as duas sainhas. Vou colocar aqui, ó, um pouquinho de cola quente aqui na parte de trás para unir as duas costuras. Ó, assim. E depois a gente vai colocar só aqui, ó, aqui no cós. Só para ficar certinho na hora de colocar. De colocar nela. Ó. Olha que deslumbrante ficou essa sainha, gente. Eu tô apaixonada. Essas borboletinhas aqui dentro, olha, dá todo um efeito maravilhoso. Estou apaixonada. Agora vamos para o processo de montagem da nossa fada. Olha, já costurei aqui o nosso sapatinho e agora eu vou destacar aqui para poder refilar ele. Só ter cuidado para não passar em cima da costura. Deixa uma margenzinha, olha, de segurança para não descosturar. Vamos fazer isso em um e vamos fazer isso no outro. Aqui em cima do sapatinho, a gente vai colocar um detalhe vamos fazer com a tesoura escalope, para ficar as ondinhas, que eu achei que ficou um detalhe bem bonitinho. Depois a gente vai desvirar esse sapatinho para calçar no pezinho da nossa fada. Foi aqui. Agora, ó, com a tesoura escalope, a gente vai fazer as ondinhas da parte de cima. Fiz em um. E agora, vamos fazer na outra. Ó, assim ficou nosso sapatinho. Vou dar só uma selada aqui. E no outro também. E agora a gente vai desvirar. Deixa eu pegar aqui. Ó. Desvirando o nosso sapatinho. Olha que primor que fica esse sapatinho. Que coisa mais linda. Olha, gente, que fofura. Quando bota no pezinho, fica a coisa mais linda. Desvirar aqui o outro. E a gente vai fazer a nossa asa. Para nossa asa, a gente vai fazer também na loneta. Eu escolhi essa toda coloridinha. Todas as nossas asas vão ser na loneta. Eu escolhi essa toda coloridinha porque é super a ver com a primavera. Aqui, ó, nossos dois sapatinhos já aqui. Vou reservar. E aqui, ó, tá a nossa borboleta. E a gente vai passar uma costura aqui em volta da nossa borboleta. Vamos começar aqui por cima. E vamos passar a costura toda em volta dela. É frente e verso de loneta, tá, gente? Então, eu passei um pouquinho de cola de silicone no meio para ficar até mais durinho, porque essa loneta é um pouquinho mole. Vou mostrar para vocês como é que é a espessura dela. Tem umas lonetas que são mais grossas, mas essa daqui é bem fininha, então ela é molinha. Então eu coloquei um pouquinho de cola de silicone líquida no meio para ficar um pouquinho mais estruturado. A gente vai passando aqui, ó, costura reta em todo o entorno do nosso desenho aqui da asinha da nossa fada. Depois a gente vai refilar e tirar a tinta com essa caneta invisível. É com a caneta invisível, tá, gente? Pelo amor, não vai fazer com caneta normal, não, porque senão depois não tem como sair essa cor da caneta. Então a gente vai estar fazendo com a canetinha invisível mesmo, que a gente geralmente risca no filtro.
aqui e do outro lado a gente vai tirar aqui, ó, esse excesso. E agora a gente vai refilar em torno aqui, olha, da nossa asinha e cuidado para não passar em cima da costura. Vou deixar só um pouquinho, coloca mais ou menos meio centímetro da costura. Olha como tá ficando lindo. Essa cor muito maravilhosa, né, gente? Eu sou apaixonada nesse degradê, eu acho que fica super lindo. Toda oportunidade que eu tenho para usar essa luneta aqui, eu uso. E se vocês não sabem, as asinhas das nossas fadas, elas saem. Então a gente vai usar também, vamos usar também o velcro. Porque você pode trocar a asinha, se você quiser também. Vamos ter 4 personagens, se você quiser trocar a asinha de um com o outro, não tem problema. O sapatinho eu também deixei solto, porque também se você também quiser trocar, tem essa possibilidade. Deixa eu só refilar um pouquinho mais aqui, porque eu achei que ficou muito. Isso, ó, feito, a gente vai, ó, passar o fogo aqui, lembrando que é essa parte azul, tá, gente? Não pode passar a parte amarela do fogo, para não queimar a peça. Ó. Vamos fazer em toda a voltinha aqui. Ó. Ficou uma linha aqui, vamos tirar. É bem prático fazer isso, tem que ser rapidinho, não pode demorar na peça, para não queimar. Você pode também tirar com ferrinho, com secador, que não tem problema. Ó. Foi, e aqui tá nossa borboletinha, olha que linda. Aqui, a gente vai colocar agora a parte do velcro. A gente vai colocar o velcro aqui, ó. Essa parte aqui, a gente vai colocar na boneca e essa parte aqui na asinha, tá? Então, ó, meço aqui, vou cortar. Lembrando que essa parte mais forte aqui, ó, que tem os grampinhos, olha, essa parte aqui que tem os grampinhos, a gente vai colocar na boneca e essa aqui que solta na borboleta. Então, você tem que ter cuidado para você lembrar de fazer isso com todas as borboletinhas. Vou esperar minha cola aqui secar, porque ela estava desligada. Olha, essa parte aqui que tem os ganchinhos, estão vendo? Essa parte aqui vai ficar colada na boneca e essa parte aqui, olha, vai ficar colado na asinha. Vocês se atentem a isso para que todas as bonequinhas fiquem da mesma forma, porque se vocês quiserem trocar, a asinha precisa estar do mesmo jeitinho todas elas. Ó, cola quente, precisa ser cola quente, tá, gente? Eu vou colar aqui no meio, para depois a gente colar essa parte aqui na boneca. Então, ó, detalhezinho e coloca aqui a nossa asinha, que ficou incrível, linda, maravilhosa. E agora vamos para o processo de montagem da nossa bonequinha. Agora vamos começar a montagem da nossa fada, linha de cetanil, agulha de boneca. E agora a gente vai começar o processo de montagem das perninhas. Vamos aqui, olha, colocar na perninha por dentro e passar
a nossa linha para dar um nó. A gente vai medir aqui, ó, nesse vãozinho aqui. Vamos passar a agulha para lá e fazer, olha, o mesmo processo por dentro dessa perninha. Nós vamos fazer isso por 2 vezes. Vamos colocar para lá, novamente, passar por dentro da perninha. Não se preocupe se deixar ela assim soltinha, porque depois a gente vai puxar, tá? Ó. Vamos fazer isso novamente. E sim, ela vai ficar parecendo um franguinho assado, mas é assim mesmo, tá? Não vi da minha bonequinha, não. Confia no processo. E agora, olha, você vai puxar. Puxa bem. Ó, vou fechar aqui e vai puxar bem. Depois que você puxar, você vai dar, ó, 2, 3 voltinhas. E na terceira volta, depois das 3 voltinhas, você vai passar aqui, ó, e dar um nó. E vai fazer isso novamente. Vai passar e dar um nozinho. Ó. Depois vai passar aqui por trás. Ó. E foi aqui, nossa perninha. Aí a gente tem, olha, a calcinha, já costurei, ó, com meinha. Vou desvirar. Essa parte da costura aqui fica pro bumbum. Então, agora aqui, ó, a gente vai vestir a nossa fada. Vestiu aqui, nada de fada sem calcinha não, gente, pelo amor, hein? Ó. Pode trazer aqui pra cima a calcinha dela. E olha que fofura. Ela já de calcinha, vestidinha. Ó, vai ajeitando aqui. E olha, e assim já tá ganhando forma. Agora a gente vai colocar a blusinha. E aqui, ó, ela já tá até com as perninhas cruzadinhas. Blusinha já costurada, ó, com todo esse detalhe aqui. Agora a gente vai desvirar nossa blusinha. Olha que linda. E vamos vestir aqui na nossa bonequinha. Ó, vai colocando delicadamente para baixo. Aqui você pode colar um pouquinho, tá? Vou colocar aqui, ó, um pouquinho de cola de silicone, só para ficar bem assentado. Ó. Aqui e um pouquinho aqui do outro lado. Não coloca nas laterais, porque a gente vai passar a agulha para botar os bracinhos. Aqui está a nossa sainha e vamos vestir a sainha na nossa fada. Olha como tá ficando já linda. Colocou aqui na altura que você precisa. Agora nós vamos colocar os bracinhos. Aqui, ó, já temos os bracinhos com as manguinhas. E agora a gente vai colocar os bracinhos da mesma forma que colocamos a perninha, ó. Bracinho. E vai, ó, dar um nozinho aqui, ó, nessa altura. E vamos fazer a mesma coisa no outro bracinho. A gente vai fazer esse mesmo processo por 2 vezes. Passar, ó, por 2 vezes dentro do corpinho. Pode deixar assim separadinho, não tem problema. Cuidado para não enrolar aqui, para depois não ficar difícil para vocês puxarem, tá? Vamos passar, ó, novamente aqui dentro do bracinho, passar pelo corpinho novamente, para passar dentro do bracinho e finalizar. Passei dentro do bracinho novamente, e agora eu vou passar, ó, mais uma vez aqui por dentro.
enrolou aqui, tirei, e agora eu vou puxar. Agora a gente vai usar um pouquinho a força. Ó. Deu uma puxadinha aqui, agora a gente vai enrolar, ó. Passa uma vez, passa a segunda vez, passa a terceira vez. Agora, quando a gente for passar, a gente já vai, ó, colocando, dando um nozinho. Primeiro nó, vou dar 2 nós, pra ter certeza que prendeu e que ficou seguro. Segundo nó. E agora, passo lá para trás e tiro aqui, ó, bracinho já, olha, que lindo, e as perninhas também vão movimenta. Agora, nós vamos, ó, pescocinho, faz uma entradinha aqui, ó, no pescoço, para você, ó, abrir com a fibra, e você vai posicionar aqui. Posicionou, a gente vai colocar o alfinetão e vamos entrar com o nosso pontinho invisível para pregar esse pescocinho. Ver a altura certinha, tá perfeito. E agora vamos pregar com linha de cetanil e agulha normal agora. Pescocinho agora, ó, posicionado. Vamos começar aqui, ó, por dentro, para o nozinho ficar para dentro, e vamos fazer pontinho invisível. Para baixo, sai do lado, para cima, sai do outro. Vamos fazer isso em volta de todo o nosso pescocinho. Eu acho assim, fica um trabalho com melhor acabamento e fica mais seguro até para criança brincar, né? Caso for dar para criança, eu acho que fica mais seguro do que colar. Quando chegar aqui, a gente vai chegar o mais próximo dessa costura aqui. Para quê? Para nossa bonequinha não ficar com o pescoço como se estivesse caindo, tá? Que ela vai ficar com o pescoço pro alto. Então, a gente vai chegar o mais próximo da costura possível. Vamos fazer isso por toda a volta. E depois a gente finaliza puxando essa costura aqui. Olha que trabalho bonito que fica. Um acabamento perfeito. Vai colocando. Você pode fazer puxando já também, tá? Se ficar mais fácil para você. Depois que você puxou, você vai dar 2 nozinhos, como sempre. Primeiro nozinho, segundo nozinho. E agora, esse alfinetão aqui é maravilhoso, como eu já falei para vocês. É excelente, então você merece ter aí no seu ateliê, porque ajuda. Olha que linda que já ficou. E agora a gente vai fazer a marcação do rostinho, pra gente fazer a fundação dos olhinhos, boquinha e sobrancelhas. Vamos lá, já ensinei aqui antes, agora vamos fazer a marcação do rostinho. Vou botar aqui, ó, um alfinetezinho no centro da cabecinha, lá em cima. Um aqui, ó, no queixinho. Um na pontinha da orelha. E aqui na outra orelhinha. Ó. Agora a gente vai, ó, fazer a marcação com a linha. Vou aqui, ó, colocar em cima, venho para baixo, vai centralizando bem certinho. Vou dar uma outra voltinha aqui, ó, e vou vir pro lado e agora pro outro. Viu que tá certinho? Ó, traz um pouquinho mais para cá. Centralizou e agora a gente vai fazer a marcação do olhinho e da boquinha. Marcação aqui, ó, prontinha. E eu vou utilizar, ó, essa Friction Colors da Pilot.
e vou marcar aqui, ó, para vocês. A gente vai, ó, a partir de 2 centímetros, vou colocar aqui, ó, de 2 a 3. E a gente, ó, vai fazer um desenho do nosso olhinho. Aqui novamente, ó. Vou pegar aqui e vamos fazer mais um desenho. Não tá perfeito o desenho, mas não tem problema. Agora a gente vai fazer a fundação desse olhinho. Mas antes eu vou pegar aqui, ó, a nossa rosinha e vou fazer a boquinha. Então, olha que lindo a nossa boquinha. Então, ó, boquinha marcada. E acho que eu errei aqui, ó. Vamos fazer aqui a boquinha novamente. Olha. Agora acho que foi. Agora vamos bordar tanto a boquinha quanto os olhinhos. Agora vamos tirar aqui, ó, nossa marcação para poder bordar tanto a boquinha quanto os olhinhos. Para bordar os olhinhos, a gente vai fazer aquele pontinho vindo lá de trás. Eu gosto de dar 2 pontos aqui na frente e 3 pontos em cima. Não tem problema de você sair aqui atrás e ficar feio. Aqui, ó, eu vou passar ali a agulha dentro da linha para ela não voltar, tá? Para não ter problema de voltar. Deixa eu puxar aqui. E agora a gente vai passar, ó. Vai vir para frente e para trás. A gente vai colocar bem sutil, tá, gente? Nada de apertar muito, não. E não tem problema de lá atrás ficar feio, porque a gente vai tampar com o cabelo. E eu gosto de dar pontos largos, porque quanto mais você vai e volta, mais linha você gasta. Então, por mais que você coloque uma linha grande, o ideal é você não ficar indo e voltando muitas vezes. Então, eu sempre dou 2 pontos embaixo e 3 pontos na parte de cima. Prontinho. Agora eu vou dar um nozinho aqui. Vou trocar a minha linha, porque essa daqui não vai dar para fazer o outro olhinho. E vou fazer a marcação do outro. Ó, já temos a fundação de um dos olhinhos, agora eu vou fazer no outro. Finalizando aqui nosso rostinho, já fiz a nossa sobrancelha, agora eu vou com linha de meada bordar a nossa boquinha. Nós vamos bordar com ponto atrás. Então, ó, fazendo os pontos bem pequenininhos, para a boquinha ficar bem bordada, um bordadinho bem bonitinho, ó. Aonde você saiu, você entra de novo e pula uma casinha. A gente vai fazer, ó, voltando, tá? Sempre voltando uma casinha. Diferente do olhinho, a gente não vai lá para trás. A gente faz aqui, ó, só na parte de cima do feltro. Não precisa ficar indo lá atrás e voltando, tá? Para não fazer profundidade na boquinha. Então, ó, pontinhos bem pequenininhos, bem delicados, para a boquinha ficar bem linda e deixar a nossa fada bem charmosinha. Essa linha de meada geralmente vem com 6 fios e eu tirei 2 fiozinhos. Sempre voltando aonde saiu e pulando uma casa. Esse bordadinho é perfeito, gente. Eu amo. Fica muito mais delicada a peça, fazendo ela bordada do que desenhada com caneta. Então, ó, fica um acabamento muito mais bonito, muito mais profissional e rico nos detalhes. Depois, ó, só finalizar lá atrás com um nozinho. Terminei aqui, ó, o desenho da minha boquinha. Terminei, vou lá para trás, ó. Cuidado para não puxar muito. E agora dou um nozinho aqui.
Não tem problema ficar essas marcações aqui atrás, porque vai entrar com o cabelinho e vai tampar tudinho, tá bem? Ó, agora é só cortar aqui, ó. E olha que boquinha mais linda, gente. Agora, vou pegar aqui, ó, o ferrinho, vou apagar e ficou essa perfeição aqui. Olha que linda. I've got sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I've got the month of May. Well, I guess you say, what can make me feel this way, my girl? I'm talking about my girl, my girl. I've got so much honey, the bees envy me. Oh, I've got a sweeter song than the birds in the trees. Well, I guess. Hora de fazer o nosso cabelinho lindo. E eu tô utilizando aqui, ó, lã da Círculo, o modelo Ternura. Eu coloquei aqui, olha, na minha régua. Minha régua tem 15 centímetros. E eu coloquei a partir do número 27, tá? 27 até o 1. Então, tem 27 centímetros. Já enrolei aqui bastante, que cobrisse toda a régua. E agora eu vou pegar a fita crepe e vou colocar aqui, ó, no meio. Pra gente poder facilitar na hora de passar a costura, tá? Ó. Vou cortar aqui. Colocar esse aqui para baixo. E aqui já tá preso. Agora eu vou vir pro outro lado. Eu vou colocar uma régua que vai me facilitar para fazer o corte aqui no 7,5, porque é 15 centímetros. Colocou a régua. E agora eu vou vir cortando toda essa parte aqui do nosso cabelinho. Porque agora a gente vai passar na máquina. Cortei o cabelinho, ó. Ele vai ficar assim. O que que eu vou fazer? Vou virar aqui, ó. Fica mais fácil, ó, com a régua. E essa parte aqui a gente já vai colocar, ó, direto para fazer a nossa costura. Vou colocar aqui. Deixa eu puxar. E agora a gente vai passar a costura reta. Tá? Ó. Eu vou ir e voltar com essa costura para ficar bem firme e não ficar soltando a linha. Vai fazendo toda essa parte. Cuidado para não embolar aqui. Vou ir, agora eu vou voltar aqui. Só toma cuidado aqui, ó, para não embolar aqui na parte de baixo. Vou aqui até o final e fazer o retrocesso. Vai ficar bem preso. Fiz o retrocesso. E agora, vou tirar aqui. Agora a gente vai colocar aqui assim, ó, bem direitinho. E agora a gente vai passar cola quente nessa parte aqui para dobrar. Passou a cola quente. Você pode usar também a fita dupla face, mas a dupla face que eu tenho aqui é muito fininha. Então, não deu certo.
Aí agora a gente vai, deixa eu botar pra lá. Agora a gente vai dobrar com cuidado. Pra encaixar aqui. Encaixou, vai ficar assim. Dá uma penteadinha nele com a própria mão. E agora a gente vai aplicar na boneca com cola quente também, tá? Ó. Ficou bem bonitinho. E agora a gente vai aplicar, a gente vai fazer, ó, 2 desse daqui. Agora a gente vai aplicar na nossa boneca. Hora de aplicar o nosso cabelinho, já fiz a marcação aqui e a marcação aqui na parte de trás. A gente vai começar aqui pela parte de trás, cola quente. A gente vai fazer essa separação aqui, cola quente, e a gente vai começar aplicando, ó. E a gente vai fazer aquele desenho, esse desenho aqui. Põe para baixo, ó, vai colocando delicadamente para não colar o que a gente não quer que cole. Ó, coloca, cola quente, vai colocando devagar. Olha que lindo que vai ficando. Aí a gente já vai fazendo o formato do penteado da nossa fada. Aí a gente vai encontrar aqui, ó. Por isso que 27 centímetros é o tamanho ideal para fazer esse contorno aqui. A gente fez essa parte aqui, agora a gente vai fazer a outra do outro lado. Já pode, ó, você vai dar uma penteadinha aqui com o próprio dedo, você já pode colocar uma xuxinha. Depois a gente vai pentear bonitinho, só para ajudar aqui, para não ficar, para não atrapalhar a gente colar a outra parte. Cola aqui, segura um pouquinho, e agora a gente vai fazer o outro lado. Mesma coisa, passa bastante cola entre um e o outro. E agora, ó, pega o seu cabelinho e vai fazendo aqui, colando delicadamente nessa divisão. Segura um pouquinho para fixar bem. E agora, ó, vira delicadamente, vai penteando a sua fada. Coloca aqui, ó, bastante cola. Tem que ser cola quente, tá, gente? Não dá para ser cola de silicone líquida, não, porque demora muito para secar a cola de silicone líquida. Vai fazendo o desenho, formatinho do penteado. Pode colocar um pouquinho mais de cola aqui. Ficar no formatinho. Aqui, ó, descolou um pouquinho. A gente vai botar um pouquinho de cola aqui e vamos trazer a fibra pra cá. Então, isso realmente pode acontecer, tá? E agora vamos aqui para a parte de trás, que a gente vai encaixar aqui. Encaixou. Depois disso feito, do cabelinho aplicado, a gente vai fazer o penteado que a gente quer. Ó, coloca tudo para baixo, penteia com seus próprios dedos, só para aplicar aqui. E vamos colocar a xuxinha. Olha como é fácil fazer esse cabelinho.
vai ficar soltando um pouquinho de fibra, é assim mesmo. E agora nós vamos fazer nosso penteado, que é esse coquinho aqui. Para isso, olha, a gente vai achar o meio aqui. E vamos trazer todas essas fibras aqui, ó, para baixo. Vai penteando com a mão mesmo. E a gente vai amarrar aqui. Xuxinha. E a gente vai amarrar aqui. É um pouquinho difícil, você pode ter um pouquinho de dificuldade para aprender todas, mas vai com calma que o processo dá certo. Confia. Não deu certo, a gente vai tentar novamente. Você vai ajeitando tudo aqui, ó. E agora você vai passar, ó, a xuxinha e vai colocando assim para baixo, para ficar 2 coquinhos bem bonitinhos. E agora é só a gente enfeitar com as florzinhas. Vai assentando aqui, ó. Essa parte aqui você coloca para dentro, vai colocando para dentro, até assentar e ficar com esse coquinho. Agora vamos para a aplicação dos olhinhos. Para nosso modelinho primavera, vou utilizar, ó, o modelo Cleo Artes da G, tamanho G. Um pouquinho de cola. Só aplicar. Você também pode colocar um pouquinho de cola instantânea, se você quiser. E vou aqui agora aplicar no outro. É bem simples a aplicação dos olhinhos de resina. Eu acho que fica muito bonito. Então, eu sempre coloco os olhinhos de resina das nossas personagens. Olha que coisa mais linda, gente. E agora a gente vai colocar o glitter no nosso body. Agora chegou a hora mais gostosa da gente enfeitar a nossa fada. Vou começar aqui, ó. A gente vai colocar essas florzinhas aqui, ó, na manguinha. Deixa eu pegar aqui, vai ser rosa, amarelo e azul. Aqui, azul. A gente vai colocar, ó, tá vendo que tem uma voltinha aqui? A gente vai colocar nessa voltinha, ó, cola quente. Vai colocar na voltinha. Olha que encantador. Vamos colocar bem coloridinho, porque é primavera, né, gente? Então, o máximo coloridinho que a gente conseguir ornar as cores e ficar bem bonito. Azulzinha. E vou colocar aqui. Agora, no outro bracinho. Eu comecei com a amarelinha, então no outro bracinho a gente vai começar com a amarelinha também. Olha que delicado que fica. Passa aqui do lado avesso. As florzinhas têm lado, tá, gente? Então, vocês têm que se atentar a isso. Deixa eu pegar mais uma azulzinha aqui. Olha que encantador que fica. Quão delicado fica você colocando esses detalhezinhos. Olha que lindo. Perfeito. E agora a gente vai colocar 2 dessas florzinhas aqui, ó. Em cada, olha, a gente vai colocar aqui em cima. Cola quente. Vai colocar aqui, vai colar. Quando eu vi essas flores aqui, eu falei, ah, eu preciso usar ela em uma das nossas personagens. Então, eu escolhi a primavera, que eu acho que combinou bastante. Para ficar um pouquinho mais colorido, eu vou colocar aqui no meio florzinha rococó. Vou escolher 2 bem bonitinhas aqui. Cola quente. Eu vou colocar aqui no meio. Só para ficar coloridinho.
E vou colocar aqui. Eu vou pegar também essa rococó para colocar no pezinho, tá? Vou colocar aqui no pezinho, deixa eu escolher duas para colocar no sapatinho, ó. Vou colocar aqui no sapatinho e no outro sapatinho. Perfeito. E agora a gente vai fazer o furinho do nosso joelhinho. Hora de fazer o nosso joelhinho, ó, linha de cetanil. A gente vai começar por dentro. Eu já ensinei esse joelhinho aqui antes, mas vamos fazer novamente. Ó, coloca a linha, passa por dentro da agulha e você vai puxar. Ó, você vai fazer isso novamente. Agora, você vai passar 2 voltas para dar um nó invisível. Deu nozinho, passa pro outro lado e arremata. Vamos fazer a mesma coisa no outro joelhinho. Ó. Passa de um lado pro outro. Antes de você voltar, ó, você pode pôr o dedo aqui, ó, segura, porque a gente precisa passar por dentro da linha. Passou por dentro, puxa. E agora você vai fazer esse mesmo processo. E vai passar em volta 2 vezes. Uma. 2. Para poder dar o nó. Para não voltar. Vai pro outro lado, dá uma puxadinha e arremata. E temos um joelhinho. Olha que lindinho. Vai ficar perfeita essa bonequinha. Para fazer o acabamento da nossa sainha, eu vou usar essa renda aqui que parece uma asa de anjo. A gente sempre inicia o acabamento pela parte de trás, tá? Ela tem lado, olha. Esse lado aqui é mais lisinho, esse lado aqui ele é mais poroso. Então, a gente, ó, cola quente. Vai passando cola devagarzinho. E vai aplicando. Não puxa, para não ficar depois repuxado na hora de dar o acabamento, tá? Vai passando bem pouquinha cola e colando. Olha que lindo que fica esse detalhe. Esse acabamento é necessário para a gente ter uma peça perfeita e profissional. Então, se não tiver essa renda, você pode usar outra rendinha, pode utilizar o que você tiver aí, tá? Mas tem que fazer esse acabamentozinho aqui. Pode usar manta com strass. Aí você vê o que fique mais bonito, que combine e cor que orne com a sua fada. Vou cortar aqui o excesso. Vou só ultrapassar aqui, porque aonde tinha que fazer o corte não ia dar para fechar. Então, ó, fechamos aqui e olha que perfeição ficou com esse acabamento. Agora, a gente vai fazer a pintura, colocar o glitter na blusinha da nossa fada. Nossa fada não pode faltar glitter, então estou usando aqui o perolado da Aero. Vou aplicar aqui, ó, na blusinha. Pincel com cerdas macias, estou usando aqui o da Pentel. E agora só espalhar delicadamente. Gente, tem que ser com cerdas macias para não danificar o feltro, tá? Então, utiliza sempre pincelzinho com cerdas macias. Eu coloquei só na frente, mas você pode colocar em toda a extensão da blusinha. E esse perolado aqui é simplesmente sensacional, porque ele adere em qualquer cor do feltro, tá? Olha que lindo que fica isso, gente. Que perfeição.
Eu vou colocar aqui. E a maquiagem dela eu também fiz com cola perolada. Olha que coisa mais linda que ficou esse vestidinho, gente. Tirar aqui, ó. Que perfeição. E agora a gente vai colocar aqui na parte de trás, ó. Ele vem com esse biquinho dosador maravilhoso de precisão. Então, olha que perfeição que fica esse detalhe. Agora esperar secar para ficar perfeito. Coloca bastante aqui. As partículas ficam bem distribuídas. E olha essa perfeição. Agora é só aguardar secar. Para maquiagem eu vou utilizar agora um pincelzinho mais fininho. E olha, aplica um pouquinho. E passa aqui, ó, só na sombra. Vocês acham que não, mas faz uma diferença danada essa maquiagem, tá? Fica simplesmente lindo. Ó. Passa aqui. E ela já tá maquiada linda. Depois a gente vai passar o blushzinho na nossa bonequinha. E agora vamos colocar as borboletas. Borboletinhas, eu tô usando essa daqui que eu fiquei simplesmente apaixonada. Pouquinho de cola quente. Vamos pregar aqui, ó, na mão da nossa fada. Colocar aqui. E você vai posicionando do jeitinho que você quer, tá? Eu vou colocar uma na perninha também, porque eu achei que ficou bem bonitinho. Olha, aqui. E borboleta, você sabe que eu amo um glitter, né? A gente vai aplicar o glitter nessa borboletinha também. Então, ó, mais glitter. Agora a gente vai aplicar, ó, direto no pincel. E vamos aplicar na nossa borboletinha. Porque faz toda a diferença. E fada tem que ter muito brilho. Vocês sabem que eu amo demais, né? Então, não pode faltar brilho. E esse perolado aqui é meu queridinho. Olha como adere em todas as cores. Fica perfeito, gente. Foi. E agora, lá na nossa borboletinha branca. Ó. E agora, finalizamos a decoração da nossa fada. Mas antes, a gente vai colocar um detalhezinho aqui. Ó. Vamos pegar, ó, esse daqui, uma pedrinha, olha que perfeita. E pouquinho de cola quente. E a gente vai colocar aqui no meio, ó. Olha que linda, gente. Eu tô ficando simplesmente apaixonada. Agora vamos colar nossa asa. Quase toda finalizada, a hora de colocar a nossa asa. Lembrando que, ó, o grampinho fica colado na nossa boneca. Então, vamos virar aqui, ó. Vamos passar bastante cola. Aqui. E agora a gente vai aplicar a nossa asa da nossa bonequinha. Meio. Aplicou, então a gente está colocando um velcro, porque quando você quiser tirar essa asa e trocar, você pode. E assim ficou a primeira personagem da nossa coleção Solstícios de Verão. Essa daqui é a primavera. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula incrível. Já compartilhe e não deixe de nos seguir. Um beijo!